Bom sábado, querida comunidade da Lighthouse. Infelizmente tivemos que voltar para os nossos cultos online, porque, como vocês já devem saber, um dos nossos membros, infelizmente, contraiu o Covid-19. E como ele estava presente na igreja no último sábado, as regras que a Texas Conference nos enviou é de que por 2 semanas agora nós tenhamos nossos cultos online. Então, infelizmente, teremos que retornar às nossas atividades online. Estava tão bom rever as pessoas, poder estar aí louvando a Deus lá na igreja, as pessoas já estavam se animando, mas nós não sabemos os propósitos de Deus, não sabemos o futuro e vamos ter agora que ficar por 2 semanas fazendo nossos cultos online e logo então estaremos retomando as nossas atividades conforme prediz os guidelines da Texas Conference. Eu espero que vocês compreendam e entendam essa situação. Continue orando pela igreja, pelas atividades dela, mas especialmente por esse nosso irmão que contraiu o Covid-19. Ele está bem, graças a Deus, a doença não abateu muito, ele já está se recuperando, mas continuemos orando para que ninguém possa ter se contaminado durante esse período, tá bom? Criançada, eu não esqueci de vocês, tá bom? Olha aí, a musiquinha está chegando e a historinha das crianças também. Ensina a criança. Olá, amiguinhos! Aqui é a tia Silvia e hoje eu tenho mais uma linda história para contar para vocês. O título dela é Ensopado Envenenado. O nosso verso para decorar se encontra em Atos 4:32 e diz assim: compartilhavam tudo o que tinham. Os alunos da escola dos profetas em Gilgal estavam agitados. Eliseu visitaria a escola. Será que Eliseu responderia as perguntas deles? Será que escutaria o estômago deles roncando? O quê? Estômago roncando? Sim, mais uma temporada sem chuva no país significava colheitas menores e pouco alimento, e por isso os estômagos estavam roncando de fome. Todos cumprimentaram Eliseu com entusiasmo. Mas Eliseu percebeu que os alunos estavam magros e um pouco pálidos. Eles não têm tido comida suficiente, pensou Eliseu. Ele sabia que precisavam de alimento para que pudessem pensar com clareza. Eliseu chamou seu servo e disse: põe uma panela no fogo e faça um ensopado para esses alunos. O servo foi ao campo perto da escola e encontrou uma trepadeira com frutos. Ele não tinha muita certeza, mas achou que eram bons para comer. O servo de Eliseu ferveu a água numa panela grande. Então, pegou os frutos da trepadeira que encontrara e com alguns legumes colocou na água para cozinhar. O cheiro do ensopado entusiasmou os alunos. Agora sim o estômago deles estava roncando de verdade. Eles pegaram os pratos e esperaram ansiosos até serem servidos. Colocaram a primeira colherada na boca e provaram. Mas logo perceberam que alguma coisa estava errada com o ensopado. Parem! Gritaram eles. O ensopado está envenenado! O servo ficou assustado. Veneno? Então aquela era uma trepadeira silvestre venenosa. Mas Deus estava observando tudo. Ele mostrou a Eliseu o que deveria fazer. Tragam um pouco de farinha, Eliseu pediu. Rapidamente foi acrescentada a farinha à panela e se misturou bem. O próprio Eliseu provou e depois mandou o moço servir novamente aos alunos. Seu servo deve ter hesitado. E os alunos provavelmente também estivessem com um pouco de medo. Será que farinha geralmente elimina veneno? Não, mas Deus estava usando Eliseu para ajudá-los. Eles confiavam em Deus e também em Eliseu, servo de Deus. O ensopado ficou então delicioso. Eles esvaziaram os pratos num instante. Eliseu percebeu a necessidade que os alunos tinham de alimento e procurou fazer tudo o que podia. Com a ajuda de Deus, Eliseu pôde suprir a necessidade daqueles alunos. Deus também cuidará de você. A sua parte é apenas pedir-lhe cada dia. Vamos louvar a Deus?
Com tudo que tenho, vou servir. As bênçãos que meu Deus me dá, vou repartir, vou dividir, vou repartir. Com tudo que tenho, vou servir. Vamos orar? Querido Papai do Céu, muito obrigado por abençoar a minha vida, me dando tudo o que preciso e até mais do que preciso. Quero repartir o que tenho, Senhor, com aqueles que precisam e assim fazer outras pessoas felizes. Em nome de Jesus. Amém. Nunca se esqueça, às vezes Deus te dá mais do que você precisa, para que assim você possa ajudar os outros também. Provai e vede. História de hoje: transferência oportuna. Estamos no município de São Carlos, província de Mendonça, Argentina. O lugar é bem tranquilo. Os habitantes vivem seguros devido a uma boa estrutura policial nas ruas da cidade. O responsável por este trabalho é o chefe de polícia Miguel Martínez, membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Seu principal dever é manter a lei e a ordem, cumprindo suas funções administrativas e ajudando a população no que se refere à segurança. Durante alguns anos, Miguel conseguiu conciliar o seu trabalho como policial de características marcantes com as suas funções na igreja. Sempre aproveitou a proximidade que ele tem com a população diariamente para falar sobre Jesus. Ao abordar as pessoas, sempre atuou acima da rotina profissional. Procurava saber mais a respeito das pessoas e de que maneira podia ajudá-las. Mas os tempos mudaram e o novo chefe de polícia, que foi nomeado, mandou chamar Miguel para uma conversa. Subcomissário, eu mandei chamá-lo aqui para lhe avisar que agora vamos precisar dos seus serviços no sábado também. Eu sei que o senhor professa a religião adventista, que não trabalha no sábado, mas eu preciso que a partir deste sábado o senhor comece a trabalhar no departamento porque uma ordem administrativa interna foi feita pela liderança. E eu preciso que nos sábados o senhor esteja trabalhando aqui. Mas, chefe, lembra que eu falei na minha primeira entrevista que eu precisava somente de uma coisa? Que o senhor, por favor, me liberasse aos sábados, o sétimo dia, conforme diz o mandamento. Preste atenção, eu não entendo muito de religião, mas pelo pouco que eu sei, Jesus também trabalhava no sábado, fazia milagres, curava. E por que o senhor não pode trabalhar no sábado? Olha, chefe, perdão. Eu respeito a sua decisão e o que o senhor está me dizendo, mas eu preciso pensar e depois lhe aviso. O momento era decisivo para Miguel. Sua fé estava sendo colocada diante de uma grande prova. A decisão que deveria tomar afetaria não só a sua vida, mas também a vida da sua família, esposa e filho pequeno. Independente do que podia acontecer, Miguel tomou sua decisão. Já decidiu? Amanhã vamos à igreja. Aquela noite, sua família se reuniu perante o altar do Senhor, lugar onde diariamente faziam os cultos familiares, agradecendo a Deus pela vida e entregando em suas mãos todas as dificuldades que estavam passando. Na manhã seguinte, antes de sair para a igreja, o telefone de Miguel tocou novamente. Alô?
Sim. Ok. Obrigado. Tchau, tchau. O que aconteceu? Não me diga que o teu chefe quer que você vá trabalhar hoje. Não, meu bem. Era um colega de trabalho. Me disse que ontem saiu uma transferência. Meu chefe já não é o delegado de polícia daqui. Verdade? É possível que muitas pessoas estejam vivendo a mesma situação de Miguel Martínez. Neste caso, o melhor que podemos fazer é ouvir o conselho bíblico que se encontra em Salmos 56:3. No dia em que eu temer, hei de confiar em ti. Que linda experiência do nosso irmão Miguel, na cidade de São Carlos, província de Mendonça, na Argentina. Irmãos e amigos, agora chegou a hora de participar de um momento especial de adoração através dos dízimos e das ofertas. Deus os abençoe. Provai e vede. I see shattered, you see whole. I see broken, you see beautiful. And you're helping me to believe. You're restoring me piece by piece. There's nothing too dirty that you can't make worthy. You wash me in mercy. I am clean. There's nothing too dirty that you can't make worthy. You washed me in mercy. I am clean. What was dead now lives again. My heart's beating, beating inside my chest. And I'm coming alive with joy and destiny. Oh, 'cause you're restoring me piece by piece. There's nothing too dirty that you can't make worthy. You wash me in mercy. I am clean. Oh, there's nothing too dirty that you can't make worthy. You wash me in mercy. I am clean. Ooh. Washed in the blood of your sacrifice. Your blood flowed red, it made me white. And my dirty rags are purified. I am clean. Washed in the blood of your sacrifice. Your blood flowed red, it made me white. And my dirty rags are purified. I'm clean, oh.
washed in the blood of your sacrifice. Your blood flowed red and made me white, and my dirty rags are purified. I am clean, oh, oh. I am clean, oh, oh. I am clean, oh, oh. Oh, you make me and you wash me clean, ooh, yeah. O Evangelho de João, que nós estamos estudando durante esse período, tem no seu capítulo 14, dos versos 1 a 3, um dos textos, vamos dizer assim, mais lindos e conhecidos da palavra de Deus. Eu sei que você conhece esse texto de cor, mas vamos lê-lo. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Como eu disse, esse texto do capítulo 14 de João, ele é muito conhecido de todos nós. E ele contém uma promessa fantástica, porque a promessa tinha um sentido, tinha uma razão. O que você fala, como você conforta uma pessoa quando você está se despedindo dela? Você sabe que ela está triste por isso. O que você fala? Quais as promessas que você pode fazer? Eu me lembro muito bem, nós passamos por uma experiência parecida. Quando estávamos no Egito, nós decidimos que nosso filho mais velho, o Vitor, iria para o Brasil fazer o ensino médio. E ele iria ficar no colégio interno, o IACS, que fica na cidade de Taquara, no Rio Grande do Sul. No período final das férias, então, nós estávamos ali, fomos até o colégio e fizemos todo aquele ritual que geralmente os pais fazem, né? Arrumam a cama, preparam as roupas, deixa tudo pronto, faz os acertos financeiros, conhece o colégio, né? E tudo aquilo que naturalmente se faz. Mas, de certa forma, nós, como pais, né, a gente se sentia triste porque sabíamos que íamos deixar um filho para trás, estávamos voltando para o Egito, não era uma cidade ali do lado, não era um lugar que você tinha fácil acesso. A viagem entre o IACS e Porto Alegre, que é onde ele ficou e é onde nosso voo seria no outro dia, foi uma viagem terrível, um silêncio total, a gente nem se conversava, né? Na mente só relembrando daqueles momentos. Mas a gente sabia de que em algum momento ele iria entender que aquela experiência era boa para ele, porque como pais, nós tivemos a oportunidade, eu e a Cláudia, de estudarmos em um colégio interno, e foi muito bom para nós essa experiência, e queríamos que ele tivesse essa experiência também. Mas o que estava difícil naquele dia ficou pior no dia seguinte, na segunda-feira. Nosso voo seria no final da tarde. Estávamos no horário do almoço, já com as malas prontos para viajar, quando o Vitor nos liga e ele chorando, porque naquele momento ele entendeu o que tinha acontecido, ele estava ficando realmente, a família estava viajando, ele estava ficando. E ele nos liga chorando, pedindo que nós fôssemos ao colégio buscá-lo, porque ele não queria ficar. O que falar? O que dizer para um adolescente que está vivendo por um momento como esse? O que dizer para ele? A única coisa é dizer, filho, a gente sabe que é difícil, mas vai ser melhor. No final, você vai perceber que será bom. E foi exatamente isso o que Cristo fez com seus discípulos. Porque Jesus sabia o que iria acontecer e o que estava por vir. E é nesse contexto, então, que ele dá uma promessa. Porque a melhor forma de ajudar uma pessoa em uma longa caminhada, em uma longa jornada, é dizer que lá no final tem algo melhor, tem algo especial, tem algo preparado para ele. O capítulo 14 é uma continuação do capítulo 13. O cenário ele é o mesmo. Eles continuavam no cenáculo. Nós estudamos semana passada o capítulo 13, onde Jesus celebrou a primeira ceia com seus discípulos. Ele havia lavado os pés dos seus discípulos, dando a eles um testemunho muito grande. Vocês se lembram que lá no capítulo 13,
após lavar os pés dos discípulos, Jesus começa a ensiná-los, Jesus começa a falar com eles. E é nesse contexto dessa pregação que Jesus traz para eles essas promessas. Mas nesse contexto, Jesus faz duas afirmações que chocaram os discípulos. A primeira era de que entre eles havia um traidor. E eles não tinham a menor noção de que isso estava acontecendo. Como que alguém entre eles, do grupo deles, fosse trair o mestre? E é nesse contexto que Jesus fala que entre eles havia um traidor. E a segunda afirmação que Jesus faz foi especificamente para Pedro. É quando ele diz para Pedro que ao final, antes que o galo cantasse, naquele dia, Pedro o iria negar. Os discípulos ficaram atordoados porque eles pensaram assim, como um traidor entre nós e Pedro, o mais corajoso, o mais destemido, aquele que naturalmente era o líder, ele vai negar a Jesus? Ele vai negar a Jesus? Essas duas informações já estavam causando esse desconforto no grupo. Imagine se eles soubessem o que viria pela frente. E aí é que está a beleza do que Jesus faz, porque Jesus sabia. Jesus sabia o que estava pela frente. Jesus sabia o que eles teriam que enfrentar dali pouco tempo. Jesus sabia qual era o futuro deles. E foi pensando nisso, nesse contexto, naquilo que eles iriam sofrer, que Jesus então faz essa promessa para eles. Se não existir um alvo, se não existir um propósito, um ideal, nós podemos desistir facilmente das nossas lutas. E Jesus sabia que se para aqueles discípulos eles não tivessem um objetivo, não tivessem um alvo, não tivessem um propósito muito forte, muito firme, eles iriam desistir. Porque eles enfrentariam a morte, enfrentariam a tortura, enfrentariam a perseguição, seriam abandonados, sofreriam pelo nome de Cristo. E eles tinham que ter algo muito forte no coração deles que desse a eles a motivação para o que viria pela frente. Se nós não sabemos para onde estamos indo, como vamos chegar ao final da jornada? E Jesus sabia disso. E é por isso que ele promete para eles algo fantástico. Se não temos uma razão, se não temos um propósito, a nossa vida não tem sentido. Jesus queria dar àquele grupo, os seus discípulos, queria dar para eles mais que uma promessa, queria dar para eles mais que uma recompensa. Jesus queria dar para eles uma esperança. A esperança de que no final tudo valeria a pena. De que no final tudo o que eles estariam passando seria justificado. Era uma esperança que faria com que eles morressem por ela. E é por isso que ele faz essa promessa maravilhosa. Os versos que lemos, como eu disse, são uma das pérolas do texto bíblico. Um texto que todos nós conhecemos muito bem, e todos sabem de cor e salteado esse verso. A promessa marcante que é aqui é de que vamos viver na casa do Pai. É o que Jesus fala, na casa de meu Pai há muitas moradas e eu vou preparar um lugar para vocês. A promessa que temos é que vamos viver na casa do Pai. Você sabe do que eu estou falando? Você sabe aqueles que já saíram de casa, que já não moram com os pais, sabe exatamente o que eu estou falando. Todos nós que estamos morando distantes dos nossos familiares, muitos de nós, os familiares, estão ou no Brasil, na Colômbia, em outros países. Sabe do que eu estou falando? Aquele sentimento, sabe aquele sentimento que você tem quando você está de férias e está viajando para a casa dos seus pais? Pois Jesus fala de algo muito maior que isso. A promessa de que viveremos na casa do Pai Celestial. E é interessante porque nós não nos sentimos visitantes ou estranhos na casa dos nossos pais. A casa do Pai, a casa dos pais é sempre lugar de aconchego, de conforto, de segurança. Desde que eu saí de casa, não parei de morar com os meus pais e passei a morar longe deles,
Todas as vezes em que eu volto para a casa deles, eu tenho a sensação nítida de que aquele lugar também é a minha casa. Meu quarto está lá, todos os ambientes, tudo na casa me remota a minha identidade. E eu me sinto seguro, porque eu me sinto na casa do Pai. E quando Jesus diz isso para os seus discípulos, ele estava querendo que eles tivessem essa certeza de que eles teriam que olhar para Deus como um pai que abraça, um pai que recebe em casa, que abre as portas com alegria, que prepara uma comida especial, que prepara um ambiente especial, porque é assim que deve ser a casa do Pai. E é assim que Jesus promete para os seus discípulos. Com essa afirmação, Cristo reforça uma verdade tremenda. Sabe que verdade é essa? O céu é um lugar real. O céu não é fruto da imaginação humana. O céu não é fruto do desejo humano. O céu, ele é real porque ele é fruto da vontade divina. Ele nasceu no coração de Deus. E ele prepara e está preparando esse lugar para mim e para você. Por isso que eu tenho a obrigação de acreditar de que o céu é algo real, não é uma utopia, não é uma invenção, uma ilusão humana, como muitos tentaram e ainda tentam dizer. Não, o céu é algo real, porque o próprio Cristo prometeu de que ele iria para esse lugar, iria preparar os nossos aposentos, os nossos lugares e retornaria para buscar os seus. Mas o mais impressionante foi que Cristo não fez apenas uma promessa de que algo no futuro iria acontecer. Não apenas deu a eles uma esperança de que algo especial estava sendo preparado para eles. É nesse contexto que ele promete a vinda do Consolador. Na continuação da leitura do capítulo 14, nós vamos encontrar Jesus falando que ele mandaria o Consolador para os seus discípulos. Se a jornada seria difícil, o Consolador seria ajuda. Se o caminho fosse complicado, o Consolador seria o guia. Se o tempo fosse longo, o Consolador seria o descanso. A promessa da vinda do Consolador era para mostrar aos discípulos que eles não estavam sozinhos nessa jornada. De que Jesus não estava indo lá para o céu preparar o lugar e estava abandonando os seus seguidores aqui na terra, não. A promessa do Consolador era para fortalecer para os discípulos de que eles teriam a presença de Deus com eles durante essa jornada, durante esse caminho. Era para mostrar a cada um dos seus seguidores que eles tinham aonde recorrer se eles tivessem onde procurar recursos. Eles tinham o Consolador, eles tinham um lugar de descanso, eles tinham o Deus que iria protegê-los, queria guiá-los e queria fazer com que essa esperança nunca morresse no coração deles. E se o Consolador veio para nos motivar, para nos direcionar, para nos sustentar, há uma razão para isso. E a razão é pregar essa mensagem de salvação a todos. O Consolador foi enviado por Cristo não apenas para estar cuidando do seu povo, protegendo, não. O Consolador é uma promessa de que a missão precisa chegar ao final, de que ele estaria vindo para nos ajudar a pregar aos outros essa mensagem maravilhosa, a mensagem do Cristo que morreu, que ressuscitou, que deu a vida por nós, que perdoa os nossos pecados, que nos recebe assim como nós somos, que realize em nós a sua obra. O Consolador veio para motivar a mim e a você a nunca desistirmos de continuar pregando a mensagem de esperança. Não há outra razão maior que isso. O Consolador veio para que eu e você preguemos esse evangelho do reino a todos. A todos. A promessa do Consolador é para que eu e você saiamos da nossa zona de conforto
e enfrentemos a missão que temos pela frente. J.M. Gray escreveu um cântico, e nesse cântico tem uma frase linda que diz o seguinte: quem se importa com a jornada quando a estrada conduz ao lar? Quem se importa com a jornada se a estrada conduz ao lar? Portanto, devemos olhar firmes para o futuro, na certeza de que no presente temos o Consolador a nos guiar e mostrar a direção certa. Se eu e você queremos que essa mensagem ou que esse dia chegue logo, precisamos nos envolver na pregação dessa mensagem de salvação. Se eu quero estar na casa do Pai o mais rápido possível, eu preciso contar para o maior número de pessoas possível que há essa casa nos esperando, que há esse lugar nos aguardando, para que assim Jesus possa vir nos levar para vivermos eternamente com Ele. Desse conforto que Jesus deu aos seus discípulos, esse mesmo conforto chega até os nossos dias. E é Ele que nos ajuda nas nossas lutas, a superarmos nossas tristezas, as nossas desilusões, as nossas decepções, que nos fortalece em meio às nossas quedas. É esse Consolador que nos sustenta e nos motiva para cumprir o chamado. Assim como a vida do Consolador é a certeza de que estamos no caminho certo, levou os discípulos a abalarem o mundo de então, essa mesma certeza deve estar no meu coração e no seu coração, de que devemos abalar o mundo de agora com a pregação desta mensagem de salvação. Que o Consolador seja para mim e para você essa fortaleza, que essa certeza de que Jesus prepara um lugar na casa do Pai seja a esperança viva do seu coração e que isso tudo nos ajude a mim e a você a nos envolvermos na obra maravilhosa de pregação da mensagem de Deus, para que, em breve, possamos cumprir essa promessa que o próprio Cristo nos fez. Que Deus te abençoe, que Deus te use, que Deus te capacite para que você seja um instrumento verdadeiro, ungido por Ele, guiado por Ele, orientado por Ele, mas cheio do Espírito Santo. Que Deus te abençoe, é o nosso desejo nesta manhã. Amém. Feche seus olhos e vamos orar. Querido bom Pai que estás nos céus, muito obrigado pelas tuas bênçãos, pelo teu cuidado e proteção. Obrigado porque mais uma vez podemos estudar a tua palavra e tirar daqui lições que aquecem nosso coração e que nos fazem sentir mais próximos de ti. Nos ajude em nossa caminhada, em nossa jornada, na nossa preparação para a pregação desse evangelho. Que sejamos todos instrumentos nas tuas mãos, usados por ti e capacitados por ti. Perdoa os nossos pecados, fica conosco, nos dê um bom sábado na tua companhia, te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Um abraço a todos, fiquem todos com Deus.